Bom, treta na internet é algo que não falta. Toda semana tem algum desentendimento entre influencers, seja no YouTube ou em outras plataformas. Esse tipo de coisa acontece. Muitas vezes sempre vai ter um errado na história. E o certo quando a pessoa erra é ela ver o erro dela e tentar consertar. Se reconectar com o público e continuar com o trabalho dela normalmente. O que acontece muitas vezes quando o influencer faz alguma coisa de errado é ver o público tentando ajudar quem eles acompanham. Por mais que exista muita gente que quer ver o mal da pessoa, existe aqueles que querem ver o seu bem, que sempre estão te acompanhando e querendo o seu sucesso. Então o normal seria você ver a ajuda que seus inscritos estão te dando e ver as críticas construtivas. As pessoas fizeram um vídeo querendo comunicar o que estava acontecendo e em nenhum momento criticaram você ou o seu trabalho em forma de ódio. Era sempre querendo te ajudar. Mas bem, pro Ricardo O'Hara, tudo é uma crítica. Bom, pra quem não sabe, esse aqui é o Ricardo O'Hara. Ele faz vídeo no YouTube e boa parte é live mostrando a sua vida. As coisas que ele compra, as coisas que acontecem ou algumas vezes mostrando a sua opinião. E ele ficou bem conhecido lá em 2020 por ser uma pessoa humilde e pelas pessoas simpatizarem com a história que ele tinha pra contar. E as pessoas gostavam de acompanhar os vídeos que ele postava. Ele sempre vê as coisas que ele acabava mostrando. E principalmente o público, porque sempre apareceu que eles gostavam muito de acompanhar tudo isso. Eu não acompanho ele, mas sempre pareceu que ele tinha uma fanbase da hora. Sempre que ele fazia uma live, tinha uma quantidade grande de pessoas assistindo e comentando na live dele. Mas ele sempre foi uma pessoa que não costuma ligar pros seus próprios inscritos. E lá em 2020, teve uma época que ele começou a trazer a sobrinha dele para participar das lives. E até aí normal, não tem nada de errado. Até que algumas pessoas começaram a comentar coisas nojentas sobre ela. E literalmente era em todas as lives que ela participava. E a melhor forma de evitar isso é não colocando ela para participar das lives. Mas o O'Hara sempre mostrou não se importar com isso. Até que uma hora ele foi fazer um café e deixou ela lendo esses comentários horríveis. Vamos fazer café. Você quer ficar aqui com a câmera? Quando o tio vai fazer um café? Tá? Pra mim. Não faz não. Faz só um pouquinho, disfarça. Tá bom. Daí você tá... Aí você vai... Se tiver as coisas feias aí, você não lê não, viu? O pior é que ele sabia que esses comentários existiam. Então ele tinha que se pronunciar com o público dele sobre o que estava acontecendo. E primeiramente, ele não deveria ter colocado ela para ler esses comentários, sabendo que eles existem. E dava pra ver a inocência dela em cima de tudo. Ela mal sabia o que fazer enquanto ela lia os comentários. E a única coisa que ela fez foi esperar o tio dela chegar. As pessoas que assistiam às lives já ofereceram moderadores para que esses tipos de comentários não existam mais, para a live ficar mais de boa, mas o O'Hara sempre ignorou. E com os comentários ainda existindo e ele colocando ela para participar nos vídeos e nas lives, ele posta esse vídeo com essa thumb. E no vídeo não tem nada de errado, além do mais, o O'Hara não é uma pessoa ruim, mas deu muita impressão que ele estava dando trela para que esse tipo de coisa continue acontecendo. E sobre esses vídeos, as pessoas que se importam com ele falaram para que ele tirasse essa thumb. E não só o vídeo, mas as pessoas falavam pra ele tirar ela das lives, porque não era saudável e não é um ambiente legal. E imagina você fazendo live onde só tem esse tipo de comentário nojento. E com as pessoas querendo o bem dele, ele não soube escutar. Colocou todo mundo no mesmo lado onde tinha gente comentando coisa horrível em cima da sobrinha dele. Então pra ele todo mundo só queria o mal dele. E é óbvio que as pessoas iriam se decepcionar com o O'Hara. Ele não ouviu o que o público falava, ele não ligava pro que o público falava, ele não se importava pro que o público falava, e a única coisa que dava basicamente a renda dele mensal de dinheiro era o público dele. Então o público dele é a pessoa dentro do trabalho dele que quer gravar vídeos, são as pessoas que ele mais deve. O Diego fez vídeo sobre o O'Hara naquele tempo e a única coisa que o O'Hara soube fazer foi levar pro coração e achar que aquele vídeo foi um hate, foi uma crítica totalmente de ódio, mas muito pelo contrário. Se vocês verem o vídeo do Diego, vocês vão saber o que eu tô falando. E isso tudo que eu contei foi há 4 anos atrás. Ele se pronunciou sobre o caso da sobrinha dele e talvez... Mas eu percebo que as pessoas têm a necessidade de saber, né, de eu dizer, né, que realmente eu reconheço o erro. As pessoas querem que eu peça desculpa, né, apesar que eu acho que a desculpa não muda o passado, né, mas as pessoas precisam saber que eu
que eu tenho arrependimento em cima desse assunto, né? Sim, eu tenho arrependimento, sim, né? Não é mentira. Talvez ele tenha entendido como a internet funciona. É normal esse tipo de coisa acontecer. Muitas vezes a gente só entende quando acontece. E até aí tava tudo bem. Ele pediu desculpa e até ali ele talvez tenha aprendido a filtrar quem quer o bem dele e quem não quer. Só que não. Aquele erro que eu falei dele colocar todo mundo contra ele continuou. Na cabeça dele todo mundo queria o mal dele. E como eu falei, as pessoas iriam se decepcionar. E uma hora iriam cansar de tentar ajudar ele. Até que chegou a um ponto que eles começaram a irritar ele só por diversão. Já que ele leva tudo ao pé da letra, vou começar a zoar ele. E isso que eu contei sobre a galera zoar ele é uma pequena parte da história. Agora a gente chega 4 anos depois. 2024. Depois de 4 anos, a gente espera que algo tenha mudado. Mas eu já vou dizendo que não mudou nada. Recentemente, mais ou menos há um mês, o canal Não Adivinho fez um vídeo contando sobre o Ricardo O'Hara, um vídeo falando sobre a história do O'Hara aqui na internet e um pouco mais sobre o O'Hara em si. O vídeo literalmente não tem nada de errado. O vídeo é bem da hora, pra falar a verdade, e em nenhum momento ele atacou o O'Hara ou criticou numa forma de ódio. O máximo que ele tinha feito foi comentar sobre o que tinha acontecido, o que rolou sobre a sobrinha dele, mas enfim, a gente tá falando do O'Hara. É óbvio que ele levou pro outro lado, e o que mais me assusta era a galera que tava comentando na live dele, falando pra ele dar strike, pra ele processar o canal. Uma galera bem da hora pra estar na live, né? Agora sim, a queda. Depois daqueles poucos meses de muito sucesso entre final de 2019 até... Bom, aqui já dá pra fazer um comentário, né? Pra começar, você vê como que funciona esse lance do cara... Quando você tá no auge, o cara te apoia. Aí quando o cara vê que você cai, daí já começa a te atacar, né? O cara nem sabe qual que foi a história real. Spoiler, nenhum momento ele atacou o O'Hara. Uma coisa que sujou muito a imagem de Ricardo foram as lives que ele começou a fazer com a sua sobrinha enquanto estava no Brasil. Olhando em seu canal, se eu não estiver falando bobeira, o primeiro vídeo em que ela aparece é em logo após o que ele gravou ali nos estúdios do Flow. Nessa live, aparentemente não tem nada demais. O'Hara apresenta ela como sendo a sua sobrinha e fala que a menina, que devia ter aí por volta talvez seus 10 anos, né, iria começar a aparecer mais nos vídeos. Só que na internet existem muitas pessoas boas, mas também existe muito maluco doente. E pelo jeito, o fato de ter um cara sozinho com uma criança já mexeu com a cabeça imunda. Tem bastante gente, né? E você tá acompanhando esse pessoal, né? Dando voz pra quem falou o que falou, né? Então ele meio que, pra mim, ele tá na mesma categoria, né? O cara tá dando voz pra quem falou, então tá no mesmo saco, pelo jeito, né? Aparentemente ele apoia esse pessoal. Mais uma vez o O'Hara colocando uma pessoa nada a ver no mesmo lugar da galera doente que comentava as coisas sobre a sobrinha dele. Já começaram os comentários maldosos. Coisas repudiáveis mesmo, né, que nem vale a pena a gente ficar falando aqui. Muitas das vezes o Ricardo ainda ia fazer alguma coisa durante a live e deixava a sua sobrinha no comando. Ela lendo, inclusive, esse tipo de comentário nojento. Imagina a cabeça da menina, talvez, como que não ficava. Olha só. Nossa, velho. O cara, ele não tava lá, nem sabe o que aconteceu direito. Pra falar a verdade, eu acho que ela tem até... A cabeça dela é até melhor que a dele aqui, né? Do jeito que ele fala. Pra mim, eu acho que ela tem mais cabeça do que ele, cara. Nossa. Coração que ela, com toda a sua pureza, que uma criança dessa idade deveria ter só lido aquilo e não entendido nada, né? Deixado passar batido. Mas, pela expressão que ela fazia, provavelmente entendia. Enfim, imagina você agora, faz uma live com a sua sobrinha pequena, na maior ingenuidade, para criar um conteúdo legal de tio e sobrinha trocando uma ideia normal. Só que você vê que os retardados da internet levaram para um outro lado e estão fazendo comentários nojentos sobre isso. O que você faz? Eu acho que qualquer pessoa com o mínimo de noção iria parar. Mas não foi isso que aconteceu. Eu entendo o O'Hara que, tipo, ele não tem como conter os comentários dos malucos da internet, mas ele tinha sim como parar de expor a menina e evitar toda essa situação. Só que as lives com ela estavam dando bastante visualização, tanto que Olha só a ideia do cara. Então quer dizer que se ela viu antes um pouquinho, tudo bem. Agora se ler um pouco mais, aí já tá errado. Só um pouquinho, então tá tudo bem.
Então é assim, então tem uma medida, um pouquinho tudo bem, então, mas se ler mais um pouco mais aí não pode. Nossa, que doideira, cara. É sério, tu tá vendo o mesmo vídeo que eu? E além disso, se eu tô expondo ela, o que ele tá fazendo aqui, né? O que todos esses caras fizeram? Fizeram a mesma coisa, quer dizer, fizeram pior, né, cara? Porque na verdade a minha intenção não era expor nem nada, mas agora ele sim, ele tá expondo com força aqui, ó. Isso daqui é uma exposição que com intenção mesmo, né? Mas até onde eu sei, as pessoas não exporam ela do jeito que tu fez. Por views. Fica ainda mais difícil defender quando o Ohara ainda me coloca uma capa dessa em um dos vídeos, em uma das lives, né? Já depois de tudo que eles estavam falando. Olha só, essa capa aqui ela é gerada automaticamente pelo YouTube. Eu postei ali e ela gerou automática e foi. Todo mundo sabe que meus vídeos eu nunca tinha preocupação com nada. Isso aqui foi uma capa gerada automática pelo YouTube e mandou. Até porque eu mandei... Nossa, eu ia ficar olhando capa, cara. Todo mundo sabe que eu nunca me preocupei com capa. Mas aí vem o lixo da internet, faz um auê. Aí vem esses caras aí se achando, né, os juízes. E participa junto. E se acha assim no direito de poder falar e tá tudo bem, né? Ele me julga, só que ele mesmo tá fazendo coisa pior. Vamos pensar o seguinte, talvez o Ohara, ele real não vê problema nisso. Por mais que foi gerado automaticamente, ainda dá pra colocar outra thumb. Principalmente quando as pessoas que se importam com você já falaram pra você tirar essa thumb, pelo fato de não ser um lugar muito saudável. E por isso faria as pessoas doentes continuarem comentando cada vez mais. E é sério, chega a ser esquisito. Mas parece que o Ohara tá vendo outro vídeo, porque o vídeo diz uma coisa e ele fala outra coisa totalmente diferente. Eu já falei isso e vocês mesmos podem ir lá conferir, mas esse canal não criticou ele nenhuma vez. Ele só comentou por cima. E boa parte do vídeo ele só elogiou o Ricardo Ohara. Mas na live, quando ele tava sendo elogiado, ele só ficou quieto e só comentou nessas partes que eu mostrei. Sei lá, parece que ele ainda continua levando tudo pro coração. Isso só prova que em mais de 4 anos de canal ele não mudou nada. Ele continua não sabendo diferenciar quem ajuda ele. Pro Ohara, se tu comentar sobre ele, automaticamente tu tá falando mal dele. Parece muito que é o ego dele, ou talvez seja as pessoas que dão trela para que isso aconteça. E justo essas pessoas, ele deve acabar ouvindo muito mais. As mesmas pessoas que estavam comentando coisas nojentas na sobrinha dele e sobre ele, são essas que ele acaba escutando. Eu de longe acho que ele é uma má pessoa, muito pelo contrário. Eu só acho que ele tá muito mal instruído com o público dele, e ele não faz a mínima para quem tá assistindo ele. E parece que ele continua ouvindo as mesmas pessoas erradas, e elas sabem muito bem aproveitar isso. Eu acho muito louco o fato de muita gente querer ajudar ele e ele não dá a mínima. É incrível que todo esse tempo na internet, sendo relevante, ele continua não sabendo como lidar com a internet. Talvez realmente seja só o ego dele, e pra ele tudo é uma crítica. A real é que todo mundo erra, e a gente não tem que acabar com a história do cara por ele não saber como a internet funciona. Só que ao ponto que você faz um vídeo se pronunciando, onde que dá a entender que você sabe aonde errou e pediu desculpa por isso, as pessoas vão entender e continuar te assistindo sabendo que tu não vai cometer o mesmo erro de não escutar elas e levar tudo pro coração. E isso faz cada vez mais as pessoas pararem de assistir você. Mas enfim, parece que tudo foi em vão.